Direitos autorais reservados ao autor. É expressamente proibida a reprodução total ou parcial desta obra. Capítulo 4. Pela manhã, meus amigos que sempre acordavam mais cedo, já haviam ido passear. Eu estava ansioso para contar sobre a visão, mas não sabia onde eles estavam. Abri a porta do quarto e segui para a minha difícil missão. Comer pão queimado e doce, terrivelmente duro. Sentei no banquinho para pedir a única coisa que era oferecida pela manhã, e que não recusava, simplesmente porque acordava com fome. Olhei para a copa, e não vi a copeira. A proprietária estava chorando, debruçada em contas e com a calculadora sobre a escrivaninha. Aquela que em nossas brincadeiras, chamamos de bruxa, estava me comovendo profundamente. Olhei para ela que disfarçou o choro. Solicitei o café da manhã. Ela me pediu que aguardasse, porque a senhora Mafalda havia pedido a demissão. Começamos a conversar enquanto ela aquecia os pães. Pela primeira vez, perguntei o seu nome. Ela se chamava Débora. Em seu desabafo, me contou muita coisa. Ela disse que a Mafalda era uma excelente pessoa, mas entendia que já havia 4 meses que a coitada estava sem receber um centavo, e que continuava trabalhando por consideração e amizade. Débora disse que a copeira só trabalhava meio expediente e que só havia permanecido por tanto tempo, porque possuía outro emprego, mas compreendia sua decisão, e que aceitava o fato de que ninguém gosta de trabalhar sem receber. A Mafalda suportou o máximo possível, mas a situação estava se tornando insustentável. Ela já se considerava falida e pediu desculpas pelo Wi-Fi que estava no site da pousada. Esclareceu que não estava com defeito, ela não tinha mais condições de oferecer aquele serviço. Não havia ninguém para atualizar as informações da página na internet, o mundo estava desabando. Conversamos por mais de 2 horas. Fiquei muito emocionado e até chorei junto com ela. Aquela mulher estava sofrendo muito. A canção francesa que estava ouvindo, cujo título era Ne me quitte pas, que significa, não me deixe, me dava a sensação de estar dentro de um filme triste, e trouxe ainda mais emoção e remorso pelas brincadeiras, quando demos a ela, a personagem de bruxa do castelo. Tentei animá-la com o evento do fim do mundo, mas ela disse que isso não traria hóspedes para a pousada. E mesmo assim ainda faltavam quase 4 meses, eu não sei como vou pagar os direitos trabalhistas da Mafalda, ela estava comigo havia anos. Sinto-me no dever de calcular cada centavo e indenizá-la de forma justa e correta. Ela não conseguia conter as lágrimas enquanto explicava a situação da copeira, e também me explicou que aguardava a primavera, quando poderia ter algum hóspede, porque no inverno a cidade ficava vazia, mas felizmente, o inverno já estava acabando. Com a mudança de estação, talvez aparecesse algum hóspede. Ela ainda me informou haver mais um triste detalhe. A maioria dos turistas acampariam nos arredores do Morro Uritorco, próximo dali. Para ela, o foco dos visitantes estava mesmo era na diversão, porque ninguém acreditava que o mundo iria, realmente, acabar. Consequentemente, a pousada continuaria vazia. Ela ainda me explicou que uma enorme estrutura já estava montada para receber tais turistas, nas redondezas do morro Uritorco. Enquanto tomava meu café da manhã, ainda horrível, comentei que o doce era muito ruim, e sugeri que ela trocasse para um, no mínimo, mastigável. Ela disse que sabia que estava tudo péssimo, mas estava afundando em dívidas, era impossível melhorar, e que para oferecer o que estava oferecendo, já estava contraindo novas dívidas. Informei que havia trabalhado em hotel por 10 anos, daria dicas para melhorar o café da manhã, sem grandes custos e que falava inglês. Se por algum milagre aparecesse um hóspede estrangeiro, eu poderia atender sem problemas. Prontifiquei-me a ajudar com o trabalho. Se ela quisesse, eu realmente ficaria mais alguns dias naquela cidade que havia adorado tanto, e que embora fosse uma possibilidade remota, até moraria em Lacumbre. Deixei claro, ser uma pessoa honesta, transparente e muito sincera. Acabei confessando que aquela pousada estava assustadora, principalmente porque estava vazia, sem hóspedes desde que chegamos, mas permanecer ali por mais alguns dias seria um prazer. Pedi desculpas pelos meus comentários, mas estava dizendo aquilo porque estava disposto a ajudar. Na minha permanência, eu a ajudaria, sem ganhar nada, e obviamente sem pagar diária. Para minha felicidade, finalmente ela sorriu. Imagine se eu iria te cobrar diária se você ficasse uns dias me ajudando. Agora sem a Mafalda estou totalmente só, todos da minha família moram em Barcelona. Tenho apenas um irmão que já tem mais de 40 anos, e os filhos, você sabe, são jovens, não querem saber de Lacumbre.
Preferem lugares mais animados, e quando visitam Córdoba, nem se dão ao trabalho de subir a serra. Telefonam do hotel para dizer que estão por perto, e só. Os filhos ficam curtindo as noites animadas, repletas de jovens universitários espalhados pela cidade. Aliás, a cidade respira universidade e exala juventude, enquanto eu tenho que cuidar sozinha do papai, que transpira mais de um século de vida. Eu já estou ficando sufocada. Antes tinha ajuda, mas agora, nem aquelas pedras mágicas dão um jeito. Disse, sorrindo. Para minha surpresa, ela demonstrou um pouco de senso de humor ao comentar sobre tais pedras. A empatia que começava a desabrochar entre nós era algo estranhamente mágico e inesperado. Fique tranquila, Débora. Eu poderia receber os hóspedes, se por algum milagre, alguém aparecesse. Com inglês fluente não seria problema para mim. Falei em tom de brincadeira, na tentativa de trazer um pouco de humor e uma fagulha de alegria para aquele momento tão inusitado e triste. Ela sorriu mais uma vez e seu sorriso me confortava. Eu não entendia o que estava sentindo. Um dia antes, ela era apenas a dona de uma pousada, e agora era um ser humano, cujo simples sorriso marejava meus olhos. Eu não conseguia entender aquela conexão. Fico feliz em saber que agora você sabe de toda a história, e pode entender que não seria fácil cuidar da pousada e do papai, sozinha. Eu já imaginava que aquele senhor idoso poderia ser seu pai. Sim, e foi um pai excelente, mas presinto que vou perdê-lo. Disse com a voz embargada. Acredito muito em sonhos e visões, e o que tive esta madrugada foi muito estranho. Confesso que sou bastante mística, aliás, quase todo o povo de Lacumbre, La Falda e La Coca é assim. Tem o Morro Uritorco que é considerado sagrado. A grande maioria na região acredita em pedras energéticas, pirâmides e tudo o que é místico. Estou quase me tornando cética, já que todas aquelas pedras mágicas, pirâmides e tantas coisas para atrair sucesso, para nada serviram. Veja a situação em que me encontro. Você não me passou a impressão de ser mística, mas exótica, devido à decoração com leques e pratos coloridos, e tantas outras coisas decorando as paredes. Quando cheguei, a mobília da pousada me assustou, mas agora, te conhecendo melhor, estou até achando bonito. Ainda hoje, vou te mostrar a quantidade de pedras energéticas, pirâmides e muitas outras coisas, algumas até caras, que costumava comprar, antes da crise financeira que se abateu sobre nosso país. Com inflação nas alturas e muitos outros problemas, fui ficando deprimida e a pousada foi afundando. Na madrugada passada tive um sonho e acho que vou perder meu pai. Ele já tem 101 anos. Não fala, não ouve e já perdeu quase toda a visão. Está vegetando. Eu vinha cuidando dele com a ajuda da Mafalda. Agora sem ela, seria bem difícil. Eu aceito que você fique. Se você quiser mesmo, vai me ajudar muito. Claro que eu quero. Posso ficar por um mês, se você precisar. Adorei esta cidade e gosto de lugares silenciosos e da natureza. Estou super animado. Capítulo 5. Por que você acha que vai perder seu pai? Você disse que teve um sonho estranho. Como foi? Eu estava em jardim muito diferente dos outros. Parecia o paraíso. Um homem vestido de branco aparecia e dizia: "Isso aqui é o jardim dos sonhos. Acho que há algum aviso de que meu pai vai morrer." Quando ela disse aquilo, empalideci, tive a sensação de desmaio, minha vista ficou turva, mas ainda conseguia ver as lágrimas rolarem sobre o rosto daquela mulher sofrida. Mas logo me recuperei e pedi que Débora enxugasse as lágrimas e fizesse um chá de ervas para nos acalmar. Sugere que saíssemos daquele banquinho desconfortável e nos sentássemos em um dos sofás, porque teríamos muito que conversar, principalmente depois de saber que ela havia sonhado com o jardim. Apesar de também estar perdido nesses sonhos, tentei explicar que alguma coisa iria acontecer, e que aquele sonho iria para muito além do que ela imaginava. Eu não tinha a menor ideia do que seria, mas alguma explicação deveria existir. O que estava acontecendo era absolutamente impossível. Naquele instante, a porta da pousada se abriu. Eram Alberto e Ricardo. Nós estávamos sentados no sofá da sala da recepção tomando chá. Pedi aos meus amigos que sentassem, porque eu precisava dar uma notícia importante. Ela providenciou 2 xícaras para os meus amigos. Podia-se ver claramente em seus olhares um ponto de interrogação perdido na fumaça torta do chá, com aroma de hortelã. Eu nem sabia como começar a explicar o que estava acontecendo. Após os primeiros detalhes, eles ficaram impressionados, e quando eu disse que a Débora e eu havíamos tido o mesmo sonho, eles quase infartaram.
Avisei que não voltaria para o Brasil com eles e que ficaria por mais alguns dias em Lacumbre. Pedi que remarcassem minha passagem de volta ao Brasil, mas eles não gostaram da ideia. Tentaram me convencer a voltar com eles, mas tiveram que aceitar. Afinal, eu era livre e solteiro. No dia seguinte, o pai da Débora faleceu. Meus amigos ainda se encontravam na pousada, e fomos todos ao funeral. Eles não estavam muito animados, pois não viajamos para visitar um cemitério, mas os convenci dizendo que a dona da pousada era uma pessoa muito boa. Para ela, foi até um alívio, e para seu pai, um descanso. Ela insistia dizendo que seu sonho tinha a ver com a morte de seu pai. Tentei convencê-la de que estava enganada, e que esse jardim dos sonhos era outra coisa, porque eu já havia sonhado no Brasil, antes da viagem, e vinha sendo atormentado durante toda a minha estada ali. Eu pensava que fosse um aviso de que eu iria morrer, mas agora estava certo de que estava enganado. O mistério tornou-se mais intrigante ainda, depois de saber que tivemos o mesmo sonho. Isso seguiria para muito, muito além do falecimento de seu pai. 2 dias depois meus amigos voltaram ao Brasil, e eu fiquei com a Débora. Agora sem o pai, sua vida ficou bem mais fácil. Os dias passavam e meus sonhos com o jardim pararam, e como não havia hóspedes, não tínhamos muito o que fazer. Sugeri então, que limpássemos a piscina. Se não era possível pagar a um profissional, nós faríamos sozinhos. Ela disse que daria muito trabalho e que poderíamos retirar as garrafas e as folhas que estavam flutuando na água turva, praticamente verde. Faríamos o que fosse possível. Chegamos à conclusão de que seria melhor esvaziá-la totalmente, limpar de forma amadora e deixar vazia. Se não havia como pagar manutenção, a deixaríamos sem água. Ela gostou da minha ideia e perguntou se eu aceitaria ficar mais tempo. Ela estava gostando de ter a minha amizade. Eu disse que o meu visto de turista era válido por 3 meses. Ela sorriu e disse que não iria me explorar por tanto tempo, mas talvez, um pouco mais de 1 mês, seria legal se eu ficasse. Aceitei a proposta. Seria preciso remarcar a passagem de novo. Com aquela convivência, fui aprendendo muito espanhol e nos entendíamos sem problemas. Decidi dar mais uma sugestão: a venda do carro antigo. Ela não ficou muito animada. Mas veja, seu pai se foi, e se você vendesse aquele carro para um colecionador? Resolveria todos os seus problemas, não? Ele vale muito. Naquele dia, nenhum hóspede apareceu. Fomos dormir. Os sonhos que haviam parado, voltaram. O problema é que foi muito estranho. Eu estava em frente a uma propaganda gigantesca, dessas luminosas. Parecia que eu estava em Las Vegas, mas ao invés de produto ou luzes de cassino, havia um grande calendário luminoso. Mais uma vez, a mesma jovem de um olho azul, a mesma da visão aparecia, agora, em sonho. Ela disse a mesma frase, e mais uma vez, em inglês. Ela estava usando um vestido azul de seda em 3 camadas e flutuava no ar. Em seguida, apontou para um calendário, como se quisesse me dizer algo. Consegui ler o mês. Era setembro, em inglês. Acordei assustado pela primeira vez, porque foi diferente. Meu quarto permaneceu iluminado pelas luzes do painel luminoso do calendário gigantesco e colorido, mesmo depois de despertar. A luz iluminou meu quarto por quase 1 minuto, e em seguida apagou. Ao apagar, ainda era madrugada, e naquele instante eu estava, sem dúvida alguma, acordado. Foi quando várias pétalas de diversas cores começaram a flutuar pelo quarto. Todas deixavam um rastro de luz e exalavam um delicioso perfume. Eu podia sentir tudo. Não tive medo, era lindo demais para assustar. Todo aquele espetáculo de cor, luz e perfume ocorreu por quase 2 minutos. Não contive as lágrimas diante de algo tão mágico. Não poderia dizer que adormeci. Simplesmente fechei os olhos e ao abri-los, o sol já atravessava as cortinas, tão finas que pareciam um véu. Durante o café da manhã, comentei sobre a experiência incrível com as pétalas iluminadas, sonho com o calendário e a mesma moça loira. Ela, por ser mística, não teve dificuldades para acreditar em mim. Vamos comemorar? Disse Débora. Comemorar o quê? Essa sua visão com o mês de setembro, calendário e pétalas faz sentido. Foi para anunciar o começo da primavera. Falou sorrindo e em voz alta. Hoje começa a primavera? Espero que apareça algum hóspede, já que a temperatura vai subir um pouco. Fiz questão de enfatizar que o mês de setembro havia aparecido em minha visão, não foi um sonho. Será que vai acontecer algo neste início de primavera? Vamos tentar entender qual é a mensagem e insistir. Meus sonhos foram todos em lugares estranhos. O único que foi em um jardim, foi o que você sonhou antes da morte do teu pai.
Nos meus, as pessoas que falam sobre o jardim dos sonhos, sempre estão em lugares que nada tem a ver com jardim, mas na visão havia pétalas. Tem algum mistério nesses sonhos que ainda não conseguimos entender, você não acha? Bem, eu acho que meu sonho com o jardim já foi explicado. O falecimento do meu querido pai, não é isso. Tem algo mais, tenho certeza. Por um minuto, nem eu nem Débora dissemos uma só palavra. Capítulo 6. Foi um momento raro. Sempre tínhamos algo a dizer, mas conseguimos ficar um minuto pensando, e no mais absoluto silêncio, que foi subitamente quebrado pelo bater das asas de 5 borboletas azuis enormes que entraram na sala, num movimento tão suave, que só um silêncio profundo conseguiria ser quebrado. A primeira pousou sobre o balcão onde tomávamos o café da manhã. Não demorou muito e logo começou a voar. As outras 4 fizeram o mesmo. Passaram sobre o balcãozinho e seguiram a primeira, pousando uma em cada prato que decorava as paredes. Havia mais de 30 pratos espalhados pela casa. Ela regalou os olhos verdes e ficou estática diante daquela espetacular dança das borboletas azuis. Ela estava de costas para a grande maioria dos pratos e não poderia imaginar o que eu estava vendo. Débora, vou te dizer uma coisa, mas não se assuste. Fique calma. O que houve? Perguntou sem sequer mover o pescoço. Tentei manter a calma, mas também estava apavorado. Acho que há bichos nos seus pratos. Parecem joaninhas pretas, é muito estranho, geralmente são vermelhas, não estou entendendo. As borboletas pousaram sobre os seus pratos na parede e todos eles estão cheios de bolinhas pretas. Olhe para trás devagar, não faça escândalo, senão irão voar borboletas e insetos que parecem joaninhas, bolinhas que parecem bichinhos, seja lá o que for, voará pela casa toda. Só Deus sabe de onde vieram esses bichos. Vamos nos aproximar devagar e ver o que acontece. Ao olhar para o lado, vi que o prato branco com flor azul escrito Le Jardin estava coberto de bolinhas, era impossível enxergar a palavra e o desenho da flor no prato. Ele estava infestado. Nem fique de pé, olhe para o seu lado esquerdo. Há um prato perto de você, repleto de pontos pretos. Olhe lentamente para não assustar os insetos. Débora olhou e foi se aproximando. Toque para ver se voam. Ela tocou com cuidado e medo, mas nada aconteceu. Acho que não são insetos, arriscou um palpite. São duros e não voam. Por isso não voaram quando as borboletas pousaram sobre eles. Pedi a ela que pegasse um. Ao tocar o suposto inseto, veio a grande interrogação. O que é isso? Perguntou, intrigada. Como vou saber? Vamos ver os outros pratos. Meu Deus, já entendi, não são eles, são elas. São sementes, tudo isso é semente. Hoje começa a primavera, e os vários sonhos que tive. Está tudo se encaixando. Não consigo acreditar. E agora, Sid? O que vamos fazer? Gritou apavorada. Vamos plantar e ver o que acontece. Tem algo especial nisso. Vou ao meu quarto pegar a câmera para fotografar. Espere um pouco, continue sentada. Ao abrir a porta do meu quarto havia sobre a armação de ferro que tanto havia me apavorado, sobre os cobertores, sobre o chão, nas paredes e nas cortinas de seda, milhares de sementes. Ao voltar para a sala, ela perguntou: onde está a câmera? Eu estava sem voz, perdi a fala, fiquei muito nervoso e até mesmo esqueci de pegar a câmera. Fiz um gesto pedindo água, tentei me acalmar. O que você acha que está acontecendo? Perguntou Débora em pânico. Não sei, não tenho a menor ideia, ou melhor, tenho uma ideia, apenas não tenho certeza. Mas honestamente eu tinha certeza de que havia algo muito mágico e especial acontecendo, por isso fiquei tão tenso, e não sabíamos exatamente o que estávamos presenciando. Vamos plantar e ver o que vai nascer. São sementes, não há dúvida. Vamos descolar todas dos pratos. Tire todos da parede, aliás, não. Espere, vou pegar a câmera. Eu estava atordoado. Eu não sabia por onde começar, você ainda não entendeu? Isso deve ser mágico. Tem algo nisso? Como podem aparecer sementes vindas do além? Elas escolheram seus pratos. Deve ser algum alimento para a alma. Ver meu quarto invadido por elas também foi assustador. Mas eu já estava esperando por algo. Venha ver. Quando ela abriu a porta e viu aquela quantidade de sementes, apavorou-se. Meu Deus, de onde veio isso? Eu estou dizendo, é mágico. Vou fotografar tudo, de todos os ângulos possíveis. Estamos diante de algo jamais visto. Para que servem as sementes? Plantar?
Com uma vassoura, varremos o quarto e colocamos todas em um balde e uma caixa grande. Havia milhares. Não sei o que vai nascer, mas a quantidade que temos, dá para espalhar por todo o terreno. Bem, vamos plantar algumas imediatamente. Temos o dia inteiro para semear. Afinal, são sementes mágicas. Não vamos perder tempo, essas coisas não acontecem por acaso. Devem ter um propósito. E não vamos esquecer de todos os sonhos e até mesmo uma visão, eu tive. Em algum momento tudo vai fazer sentido. Estou convicto disso. Não tenho a ideia exata do que poderá ser, mas será tão grandioso quanto o que estamos vivenciando. Foram várias noites ouvindo a mesma frase. Finalmente o primeiro passo está sendo dado. Estamos recebendo as sementes. Não poderemos colher se não plantarmos. Não se esqueça de que você também teve um sonho. O único que se passou dentro de um jardim de verdade. Débora, no teu sonho, você estava dentro dele. Agora ele está ao seu redor, na sua casa, na sua pousada e no seu quintal. Tenho certeza de que teremos um lindo jardim. Eu acredito. A noite chegou e desabou um temporal. Não conseguia lembrar com o que havia sonhado naquela noite. Pela manhã um lindo sol brilhava. Nem pensei no café da manhã. Pela primeira vez, fui o primeiro a acordar e corri para ver a nossa plantação. Não esperava ver algo já brotando, mas não sei por que razão me veio o desejo de olhar a terra onde elas estavam. Ao sair da casa fui direto ver ao redor da piscina. Não acreditei. Eram realmente sementes mágicas. Já havia uma planta de aproximadamente 10 centímetros brotando de cada semente plantada. 2 dias depois já havia brotado uma flor em cada planta. Isso é incrível! Gritou Débora, espantada. Vamos plantar mais sementes e fazer um grande jardim? Claro, mas guarde muitas. Tenho uma ideia para depois que aparecer comprador para o seu carro. Em apenas uma semana, não podíamos acreditar, era difícil crer naquilo que estava diante de nossos olhos. Eram muitas flores e não eram iguais a nada já visto por nós. Todas lindas e grandes e refletiam uma espécie de luz em suas cores. Havia diversos tons de rosa, azul, violeta, enfim, todas as cores. Muitas possuíam apenas uma cor, dividida em matizes e detalhes impressionantes. Era praticamente impossível descrever as suas formas inexplicáveis, e mesmo se tentássemos não imaginaríamos, porque nada era normal naquelas espécies. Ouvimos a porta da pousada sendo aberta. Pedi a Débora que fosse ver se era algum hóspede, mas não era. Finalmente havia um interessado em comprar o carro. Débora, embora triste com a venda do Ford, finalmente desfez-se daquela raridade, mas fez um bom negócio. E essa piscina? Que tal se enchêssemos de terra e plantássemos as outras? O que você acha? Concordo, agora tenho dinheiro, vou pagar várias dívidas, mas poderemos comprar terra, encher a piscina e plantar. Ninguém tem um jardim como o da minha pousada. Ela estava muito animada. Parecia, inexplicavelmente, sob efeito da magia daquelas flores. Acho que se a coisa continuar assim, esse jardim vai ficar famoso, suspirou. Ela estava começando a entender o ineditismo do fato e já conjecturava sobre a possibilidade de fama para o jardim, principalmente depois que o homem contratado para encher a piscina de terra chorou ao ver as flores. Não entendemos a razão do seu choro, mas ficamos orgulhosos por estar criando algo tão belo que conseguia emocionar as pessoas sem que elas soubessem a origem daquela beleza. A piscina estava cheia de terra e sementes mágicas. Cada semente era de uma flor diferente, e cada flor era diferente de tudo que já havíamos visto. A beleza de todas era única e incomparável. A riqueza de detalhes era tamanha que até os caules eram diferentes, todos coloridos. Acho que até poderíamos dizer que era um jardim de outro mundo. As flores da piscina ainda estavam crescendo, e em uma semana já formariam um tapete multicolorido com 1 metro de altura, com flores de todos os tamanhos e de todas as formas. Algumas flores com mais de 20 cores, outras com 30 pétalas, e cada pétala de uma cor e tom. Estava claro que era algo absolutamente fantástico. Débora e eu nos conscientizávamos disso a cada dia que passava. Nossos olhos não podiam nos enganar. Só que a minha intuição dizia que ainda tinha algo maior para acontecer. Um jardim tão especial não poderia estar ali apenas para ser admirado. Se aquele jardim estava ali depois de tantos sonhos, e de forma tão fora da nossa compreensão, era porque havia um propósito, e só o tempo iria nos mostrar. Capítulo 7.